Fala galerinha minha, tudo bem? Tudo show de bola? Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma aula. Dessa vez, gente, como nós já terminamos nosso conteúdo, a ideia agora é fazer resumões, tá? Para a gente poder amarrar nossas ideias, deixar tudo direitinho, tudo entendido. Beleza? Então, começamos nosso capítulo com estudar a história e aí nós temos, para que estudar a história? Primeiro, o que é a história, gente? História é uma ciência. E estuda o quê? Estuda como fazer um bolo? Não. A história é uma ciência que estuda os fatos históricos, o passado, os acontecimentos passados, as realizações, ações humanas do passado. Beleza? E para que estudar história? Se já está no passado, quem vive do passado é museu, professor. Então, muitas pessoas falam, né? Falam isso, né? Pessoas idiotas, deixa quieto. Bem, pois é, para que serve a história? Ela, como é uma ciência que estuda o passado, ela serve para entender o nosso passado, entender, na verdade, o nosso presente, né? E buscar construir uma nova história, uma sociedade melhor, né? Que possamos não cometer os mesmos erros dos nossos antepassados. Agora, aí nós temos aqui, ó, o que é o tempo? Bem, nós temos o tempo da natureza, o tempo cronológico e o tempo histórico. O tempo da natureza, gente, o próprio nome já diz, né? Não depende da vontade humana, é o tempo da natureza, né? Os dias, as noites, as estações. Então, se não existisse o homem, a raça humana, o tempo da natureza existiria, né, normalmente. O tempo cronológico é um tempo medido pelo homem, né? E aí ele vai variar de sociedade para sociedade, né? De acordo com a cultura de cada grupo social. Sendo assim, cada grupo social tem um tempo cronológico diferente. Então, os judeus estão um tipo de tempo, porque para eles marca lá a religiosidade, né? Já falamos sobre isso, né? Iremos falar de novo no resumão. Mas enfim, os judeus, eles têm a religiosidade muito forte em sua história. Eles contam o tempo de acordo com essa história. E aí nós temos os chineses e a nossa forma, que é o calendário gregoriano. Bem, o tempo histórico é o tempo construído pelas transformações sociais, humanas, né? E aí nós trabalhamos com o conceito de permanências e transformações, ou seja, aquilo que muda e aquilo que não muda, certo? E aí nós podemos classificar essas durações em curtas, médias e longas. As curtas são o quê? São as coisas mais breves, né? Um acontecimento breve, de um ano, de 2 anos, de 10 anos, de algumas décadas e de curta duração. Média e de média duração, como por exemplo, vamos dar alguns exemplos. De média duração, a expansão marítima, né? Foi de um período não tão curto, mas também não tão longo. E de longa duração são aqueles períodos que duram séculos. Exemplo, a Idade Média. Outro exemplo, a escravidão africana, né? Foi aplicada no Brasil, durou quase mais de 300 anos. Bem, outra forma de conceituar é permanências de rupturas. Não quis usar esse termo, mas o livro está usando, então vamos nós. Bem, as fontes históricas, gente, são vestígios da história. São pistas que os historiadores usam para contar um determinado fato histórico. Então, elas podem ser de formas bem variadas. Mapas são fontes históricas, objetos pessoais são fontes históricas, livros,
documentos, como uma certidão de nascimento, né? Um jornal de época, um disco de vinil, um VHS, uma fita cassete, uma carta, hoje um e-mail, né? Dependendo do tempo, né? Então, de duração. E faltou falar das chamadas tradições orais. A oralidade é uma marca de muitas sociedades e ela pode ser utilizada também como fonte histórica. Bem, gente, conceitos importantes para os estudos históricos. Um deles é a sociedade. Sociedade, né? Nós temos grupos de pessoas, conjuntos de pessoas que convivem em determinado espaço, chamamos então de sociedade. Ela tem então valores, costumes, língua, quer dizer, relações, características que marcam as relações entre si, entre os grupos, as famílias entre si. Então, por exemplo, o funk. O funk faz parte da cultura brasileira, marcadamente das sociedades mais de periferia, das favelas. Então, ou seja, é uma característica que as comunidades mais pobres do Brasil têm em comum, beleza? Ao passo que na roça, no interior, já a música mais o sertanejo, né? O forró, já outros estilos musicais. Nós chamamos esses valores de cultura e esses traços culturais são importantíssimas características para que os historiadores possam entender o funcionamento dessa sociedade. Bem, gente, nós temos aqui cultura, já abrindo, né, um ponto, uma parêntese aí. Cultura são características coletivas de um grupo social. Ela é transmitida de geração por geração, em geração, por meio desses grupos sociais. Trabalho. O trabalho é a ação produtiva do ser humano, transforma a natureza para atender às suas necessidades. O trabalho é uma produção cultural, pois é determinado pelos padrões culturais que envolvem, por exemplo, as técnicas de uma determinada sociedade. Bem, gente, por exemplo, quando os portugueses chegaram aqui e encontraram os índios, perceberam que os povos que habitavam aqui, eles tinham uma grande capacidade técnica de artesanal, de habilidade técnica para elaborar artesanato. E foi justamente essa qualidade que foi empregada na elaboração das igrejas. Então, muitas igrejas antigas do Brasil, no período colonial, no estilo barroco, foram feitas pela mão de obra escrava indígena, em talhes, né, em madeira, feitas pelos índios. Bem, política. A política pode ser entendida como a ação de organizar e administrar uma sociedade por meio da instituição de um governo formado por pessoas que desempenham funções específicas. Bem, lá na pré-história, quando os homens viviam em bandos, né, em tribos, eles precisavam de líderes. Esses líderes, geralmente anciãos, eram as pessoas mais conhecedoras do seu grupo. Ali vocês acham que havia política? Claro que sim. Política, então, é uma forma de organizar. Então, quem que organizava o trabalho? Quem ia sair para caçar? Quem ia buscar o fogo? Enfim, essas atribuições, essas normas, a divisão do trabalho, tudo isso era feito por meio de relações políticas. Então, tem hoje gente que fala assim: ui, detesto política. Ui, jamais o professor vai falar de política. Pois é. Quem fala isso é um idiota, porque não sabe a importância, o que é a política, a importância da política em sua vida.
Então, galera, brincadeiras à parte, essa pessoa ela desconhece o que é política e como que ela está envolvida em toda a nossa vida. No momento que você vive em grupo, você depende de política. Você tem que entender de política. Beleza? Dito isso, vamos caminhar. Economia, maneira como a sociedade se organiza para produzir os bens e atender às suas necessidades. Então vamos lá. Estamos jogando um game. O game é Age of Empires. E aí você vai organizar as atividades para trabalhar, produzir e armazenar alimentos. Sobraram alimentos, você precisa armazenar alimentos. Como que você vai organizar isso? Essa parte aí é chamada de economia. Quer dizer, como que a sociedade se organiza para produzir os bens e atender às suas necessidades. Aí você vai lá, usa da política para organizar os grupos, né? Então esse grupo vai sair para caçar, esse grupo vai sair para coletar, e aquele grupo vai ficar aqui protegendo a tribo. Isso tudo é, ao mesmo tempo, política, a forma de determinar as ações e a forma de organizar essas ações por meio de ações, né, para gerenciar a produção. Nós chamamos isso de economia. Vamos lá. Então, gente, a primeira parte nós já terminamos. Vamos avançar. Bem, nós temos aqui a crise do Império Romano. Nós vamos avançar até o capítulo 2, tá? Então, aí nos próximos resumões nós vamos avançar também 1 a 2 capítulos. Bem, nossa história, nosso conteúdo mesmo, grosso, começa então na crise do Império Romano. O Império Romano, como nós já vimos, tinha capital em Roma, óbvio, né? Senão seria Império Campista, né? Burro, dá nota 0 para ele. Então o Império Romano tem capital em Roma. Mas parece óbvio, mas depois que o Império Romano se dividiu em 2, ficou uma capital em Roma e a outra capital em Bizâncio, atual Istambul. Então tem que falar, tem que brincar, mas tem que botar os pingos nos is, senão a galera fica doida. Vamos lá, galera. Então a crise do Império Romano, ela marca aí o início da Idade das Trevas, como ficou chamada a Idade Média, os longos 1000 anos, que vai lá do século V até o século XV. Bem, gente, essa Idade das Trevas foi dita assim pelos caras lá, né, do século, da Idade Moderna, né, que olharam para a Idade passada como período de penumbra, período que não evoluiu nada, né? Mas isso nós já falamos lá. Lembrando que isso aqui é uma aula de resumo, né? Resumão. Então nós temos que avançar, tem que ser rápido, tem que ser breve, senão não dá tempo. São tantas emoções, então vamos avançar. Nós temos aqui, gente, ó, como característica da Idade Média, o feudo. E aqui é uma fotografia de uma cidade medieval na França, nos dias atuais. Ainda eles preservam a história, né? Nós observamos que tem uma grande muralha definindo aí esse feudo. Mas o feudo não necessariamente precisava de uma muralha, que é uma característica específica desse feudo. Mas muitas vezes a muralha só cercava o castelo, né? Então o que tinha no feudo? Tinha um castelo, né? Tinha as áreas agrícolas, a floresta, as áreas dos camponeses, enfim. Mas nós vamos falar sobre isso agora não. Vamos falar da crise do Império Romano. Gente, o Império Romano se estruturava como? A partir das guerras de conquista, criando colônias, e cada colônia então tinha que pagar tributos a Roma. Assim, os romanos ficavam, felizes. Então a guerra de conquista era algo bom para Roma.
mas não era tão boa para as colônias. Então, quem não era romano era chamado de bárbaro e se indignava em ser explorado pelo Império Romano. Então, Roma teve três momentos: a fase da monarquia, depois a fase da República, depois do Império. Nessa fase aqui, não vou falar de Roma, isso é um assunto passado, né? É assunto lá do sexto ano. Aqui é crise do Império Romano, mas eu tenho que voltar um pouquinho, senão a gente fica doido. Então, gente, olha só. Então, como Roma cresceu muito e o Império, o imperador, o Senado usufruíam de prestígios, dentro do próprio governo, da própria política romana, havia intrigas, havia jogos sujos. Esse é o lado que é interessante, mas não muito bacana, porque a gente vê os jogos políticos sujos, né? E gente causando intriga para derrubar o outro, um envenenava o outro, às vezes irmão envenenava irmão, mandava fazer uma guerra para matar o próprio irmão, ou primo, ou sobrinho, e assim a crise nasceu dentro do próprio Império Romano, certo? Lembrando então nós temos crises e crises, né, dentro do Império Romano e fora do Império Romano. Fora, quem não era romano era chamado de bárbaro. Bem, então nós temos aqui, crise do escravismo, ruralização da economia e ocupação germânica. São os três pontos fundamentais do cenário da crise, dessa crise do Império. A crise do escravismo veio desde lá, né, do início, desde que começou a surgir o Império, começou a crise, né? Por quê? Porque as próprias guerras provocavam um número de mortes de pessoas, né? No momento que essas guerras começam a abrandar, o número de escravos começa a cair. Com o número de escravos caindo, como os escravos eram os pilares da base econômica do Império Romano, então começa a crise dentro do próprio sistema, né? O sistema já não tinha essa solução, quer dizer, a crise era boa, mas sem a crise acabou gerando uma outra crise, vocês entenderam? Ou seja, vamos criar guerra, conflito. Sem conflito parece bom, mas foi ruim, porque diminuiu o número de escravos, teve mais qualidade de vida para dentro do Império Romano, mas gerou um problema, porque sem escravos não havia mão de obra que sustentava o próprio sistema. Beleza? Bem, a ruralização, o povo começou a ir pro campo, né? Milhares de trabalhadores que ficaram desempregados começaram a deixar as cidades e foram para o campo. Então dá para entender como é que quando Roma é tomada, por que foi todo mundo para o feudo, né? Bem, a ocupação germânica, no início os povos bárbaros, eles eram os outros, mas ao longo do tempo eles foram se misturando, né? E aí, óbvio, foi perdendo o sentido do Império Romano. Como nós já falamos, né, da divisão do Império Romano no norte da Europa. Então nós temos a ocupação aí, e aí o Império Romano do Oriente, o Império Romano do Ocidente, o Império Romano do Ocidente aqui, capital em Roma, o Império Romano do Oriente em Constantinopla, ou Bizâncio e hoje Istambul. Esses três nomes de uma mesma cidade, fica capital da Turquia. Bem, Roma então é conquistada no século V, no ano 475 depois de Cristo. Eu falei 475, todo 476 depois de Cristo. Desculpem. E aí começa a criar uma nova estrutura social, uma nova política que nós chamamos de feudalismo. Bem, os povos germânicos mostram aqui a atividade do dia a dia, o tipo de agricultura,
tipo de plantio coletivo, como trigo, cevada, centeio, criação de rebanhos, porcos, carneiros. Tipo de atividade econômica era essa aí dentro dos povos germânicos. A organização social era patriarcal, tinha, né, na figura do homem, né, um líder do seu grupo social, que era baseado em clã, né, uma comunidade, tipo uma aldeia, né, e cada grupo era independente e autônomo, uma espécie de cidade-estado, né, vocês já estudaram isso lá no 6º ano. As crenças religiosas, eles eram em geral politeístas, né? Acreditavam em vários deuses. Alguns eram animistas, adoravam as forças da natureza. Aqui nós temos Odin, o deus da guerra, né? A história de Thor, né? É baseada nessa base religiosa dos países nórdicos, né, dos povos germânicos. Nós temos aqui, ó, a ideia do céu, do paraíso, né, a Valhalla, dos povos nórdicos. Ainda tem uma influência grande disso, né? Eles eram levados pelas valquírias, as jovens mulheres, né, que viviam no paraíso. Vamos avançar, gente. Isso aqui é um resumão, não é uma explicação da matéria. Bem, os povos, os reinos, da fragmentação do império, da desestruturação do império, surgiram vários reinos diferentes germânicos. Então nós temos aqui os reinos dos visigodos, dos suevos, dos vândalos, dos burgúndios, francos, saxões, turíngios, bávaros, lombardos, gépidas, e aí nós temos, paralelamente a isso aí, nós temos a difusão do cristianismo, que cada período vai se espalhando, vai ganhando força dentro da Europa, mesmo dentre os povos germânicos. Tem uma série que eu já vi, não é própria para vocês, ela é imprópria, mas ela mostra a história dos povos vikings, chama-se Vikings, ou Vikings. Conta a história de como que teve esse primeiro contato dos povos nórdicos com o coração da Europa. Bem, gente, vamos nós. O Império Romano do Oriente continuou mais intacto, né? A capital era em Bizâncio, depois Constantinopla. Outras cidades importantes lá do Império Romano do Oriente, como Antioquia, Alexandria, Niceia. A capital do Império Bizantino, né, Constantinopla, das mais populosas cidades de sua época, ficava localizada a divisa entre Europa e Ásia, e ela ficava numa posição estratégica, geoeconomicamente importante, que ela conectava Oriente e Ocidente. Nós temos uma gravura medieval aqui, mostra um mercador de canela. Canela é um produto, uma especiaria que saía lá do Oriente, né, das Índias Orientais, e chegavam até a Europa via Constantinopla. Aqui nós temos a herança romana. Os bizantinos consideravam-se os únicos herdeiros do Império Romano, uma vez que no Ocidente já tinha terminado, né, foi tomado pelos povos bárbaros. E os bizantinos chamavam a si próprios de romanos e deram o nome de România à sua terra. Aí nós temos uma mistura cultural e religiosa, né, um sincretismo religioso, uma mistura, né, e que até hoje é chamada de igreja ortodoxa. Ela é muito marcada no leste europeu. Na Rússia, por exemplo, a religião fundamental é a Igreja Católica Ortodoxa. Ela é herdeira dessa igreja criada no Império Bizantino. Aqui nós temos a produção da seda,
um comércio que lá do Oriente, das Índias Orientais, que, como eu falei para vocês, entrava na Europa via mercado de Bizâncio ou Constantinopla. Aqui nós temos, gente, o governo Justiniano. Foi um dos mais importantes imperadores bizantinos. Ele governou o império entre 527 e 565 durante esse período. Bem, aqui nós temos a vista da Catedral de Santa Sofia, das catedrais, prédios mais lindos da história. Bem, nós vamos avançar aqui. Não vou ler essa parte, nós já vimos isso no vídeo principal, né? Esse aqui é um resumão. Aí o legado bizantino, como eu já falei para vocês, aqui influência da cultura bizantina lá na Rússia. Diz a lenda que essa catedral de São Basílio, ela foi construída por um arquiteto e que após o término da obra, ele teve seus olhos cegos pelo líder do governo local, do rei, para poder evitar que ele fizesse uma outra obra semelhante. Então, as características lá são únicas. Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula resumão. No final do vídeo vou deixar uma atividade para vocês, quer dizer, na descrição do vídeo vou colocar uma atividade para vocês, que nós faremos então na nossa aula da quarta-feira. Então, um beijinho nas crianças e até mais!